Haverá um dia em que o turista chegará em Brasília e visita a Catedral, como a primeira grande obra do Oscar em Brasília, e depois de visitar os palácios, o Memorial JK e outras obras dele, vai visitar a Torre Digital e alguém vai dizer, olha, aqui foi a última obra dele. Ele projetou a Catedral quando tinha 50 anos e projetou a Torre Digital quando tinha 100 anos. Fica até mórbido. Agora, quando ele já estava com 100 anos, o mundo inteiro, as cidades do mundo inteiro estavam querendo uma obra do Niemeyer. Uma coisa, vamos ter uma obra do Niemeyer antes que ele morra. É uma coisa trágica até. Eu tinha a sensação, quando falava com o Oscar, que aquele poderia ser o último projeto dele em Brasília. E foi. Então, casaram-se duas demandas. A da realização de um centro de comunicação com o desejo, a visão do arquiteto de que essa linha de horizonte tinha que ter o seu grande ícone, o seu grande tótem, um obelisco niemeyeresco. E isso ele já tinha feito na Praça da Soberania. A Torre de TV Digital de Brasília tem 3 significados. Primeiro, evitar que cada televisão fizesse a sua torre de 180 metros nesse panorama, nesse cenário, no horizonte de Brasília. Segundo, que fosse um monumento cultural e turístico. E terceiro, que fosse uma obra para comemorar, fosse um monumento para comemorar os 50 anos de Brasília. Eu liguei para o Oscar Niemeyer, contei a história para ele e falou, eu faço, em um mês você tem o projeto na mão. A ideia do Silvestre Gorgulho foi muito interessante. Ele disse, Arruda, uma torre de TV digital, seria interessante a gente conversar com o Oscar. E a gente queria fazer uma torre diferente, porque toda torre no mundo inteiro é mais ou menos igual. Ele queria alguma coisa que não fosse simplesmente uma torre cilíndrica como tem em diversos locais do mundo, né? Eu acho que você pode gostar ou pode não gostar, mas você não pode dizer que conhece alguma torre igual no mundo. Ele fez uma coisa totalmente diferente. A torre digital não é uma torre de televisão, é uma caixa d'água. Que, na verdade, Oscar Niemeyer reaproveitou um desenho que ele tinha feito em 1941 para uma caixa d'água, no Rio de Janeiro, Ribeirão das Lajes. Tá no site da Fundação Oscar Niemeyer, você vai lá, você vai encontrar. Eu digo que é uma arquitetura do gavetão, porque os arquitetos antigos guardavam sempre naquelas gavetonas, naqueles móveis assim, de aço que tinha, os vegetais, os papéis, manteigas, com os rascunhos. E eu criei essa conversa, que essa é a arquitetura da gaveta, que vão lá, puxam a gaveta e pegam um projeto, um rascunho antigo do Oscar, e aí pega um pedaço daqui, emenda com esse daqui, faz para cá, e aparece um projeto dele que não é dele. É um genérico, como se diz aí, é um genérico. Eles são parecidos com as coisas que o Oscar fazia, porque eles são montados em cima de formas já desenvolvidas por Oscar. Ele reaproveitou um desenho que era interessante até, em 1940. Era audacioso em 1940 para ser caixa d'água, e aí no século XXI ele retoma esse desenho, certo? Para fazer uma torre de televisão, que é bonito, que é convincente, que os desenhos do Niemeyer são bonitos, são convincentes. Mas uma coisa é um desenho bonito ou um desenho convincente, outra coisa é um prédio bom. Se o projeto dele é bom ou não, é muito de opinião, porque, por exemplo, o que é bom para mim não é para você. Ele, como eu disse, ele projeta monumentos, obra de arte. Agora, se é funcional ou não, é outra coisa. A gente vê que a torre tem várias áreas que são perdidas lá dentro e não tem uso. Dizer, é uma arquitetura funcional? Não, não pode. Arquitetura nenhuma pode não ser funcional. Se é uma casa, tem que ser boa de morar. Se é um escritório, tem que ser bom de trabalhar. E esse ponto de partida, digamos, a partir de um certo momento, Niemeyer deixou de lado, deixou de se preocupar. Fim dos anos 60 em diante,
certo? Há uma mudança total na qualidade da obra dele. Virou um cartão postal, né? Começou aí com uma necessidade das emissoras ter um ponto para fazer a transmissão do sinal digital de Brasília e também mais um ponto turístico aí para Brasília, né? Ele tem o crédito dele que não tem valor, não é imensurável, porque ele consegue te dar uma obra que vai produzir um impacto em toda a cidade, a redondeza, e ele está enxergando aquilo no papel, antes mesmo de existir o papel. Então, assim, o cara é fenômeno. Mas para executar depois tem todo um trabalho que eu achei particularmente mais complicado que as outras obras. Muitas obras deles não são elaboradas em termos dos detalhes que outros arquitetos já são muito exigentes quanto a isso. Então, para nós foi realmente a ideia, o conceito. Não tinha uma subdivisão de vidro. Tinha só a forma, a casca, a membrana. Então o arquiteto definiu, eu quero um volume assim. Deu a altura total, o ângulo que começava, né, que abatia a cúpula, e era de vidro. Tem uma característica que eu achei assim, marcante dos projetos dele, que não vem detalhadinho como a gente costuma receber. Então, você tem que ter, por trás desse belo desenho, dessa bela concepção, você tem que ter um esquema que chegue num bom prédio. O problema é o seguinte, é que não é um escritório de alta qualificação técnica. É um escritório que funciona à base de ser o escritório de Oscar Niemeyer. Você não tem um produto, não saem produtos muito requintados, digamos assim. Nós tivemos que, ao longo da obra, desenvolver vários semi-projetos ali para auxiliar no desenvolvimento da obra. O próprio projeto de estruturas, né? A obra não foi licitada com todo o projeto de estruturas definido. Então, ele foi recalculado ao longo da obra. Você vem desenvolvendo os projetos complementares, que a gente chama. Isso não vem lá do Niemeyer, ele vem a obra de arte. Fizemos a primeira escavação, chegamos na cota de arrasamento, que seria onde a torre seria apoiada. E a tensão admissível do solo naquela área não era o que era necessário pelo projeto. Então, contactamos lá o calculista, chamamos um analista de solos e tudo, e desenvolveu-se um outro projeto de fundação. Foi preciso fazer um bloco de grande dimensão, um bloco com fundações em estacas que venham a receber toda essa carga e transmitir para o solo com a devida segurança. Nós dividimos a obra em 3 elementos. O corpo da obra, que é o cilindro principal, que nós chamamos aqui como a primeira etapa, que é o corpo da obra. Essa etapa que é a etapa do cálice e os braços que comportam as cúpulas. O planejamento inicial da obra tinha previsto uma forma que ela é autoelevatória, que até a gente chama ela de forma trepante. Só que com ela nós não cumpriríamos o prazo que atenderia o pedido do governador. O processo normal seria, você poderia vir subindo as formas, concretando passo a passo. Seria uma forma mais cuidadosa até de você executar e ficar às vezes com um acabamento mais perfeito. Aí desenvolvemos o projeto, uma forma totalmente especial para aquelas dimensões, só que ela demanda o trabalho 24 horas, é ininterrupto. Esse caminhamento aqui da torre, aqui, até na cota 85, se não me engano, nós fizemos ele com uma forma deslizante. Eu consegui trabalhar com menos operadores, numa plataforma super segura e atingindo uma velocidade de evolução de 1,20 m de altura aí, a cada 24 horas. No final de 2009 nós já sentimos, quando teve o escândalo da Caixa de Pandora. Eu fui secretário de Cultura durante o governo Arruda. Aliás, durante 7 governadores, no período para o qual o Arruda foi eleito. Uma descontinuidade administrativa terrível.
Mas é evidente que a descontinuidade política, a queda do Arruda, a chegada do Rosso, por mais próximos que fossem, criou descontinuidades administrativas notáveis em todas as áreas, né? Transporte, educação, saúde. E certamente a torre foi afetada por esse problema. O que acontece quando muda um governante que a gente sentiu? Tudo para. Criou uma série de tensões, mudaram os secretários, certamente mudaram os gerentes de obras. Isso é claro que dá problema sempre, né? Primeiro tem a questão do custo, né, de você parar é bem mais alto do que seguir naturalmente. Então o consórcio assumiu continuar por conta e risco. À medida que nós fomos subindo com o FUST, a gente foi desenvolvendo o planejamento e nós percebemos que naquele prazo de execução estipulado, naquele ritmo que nós estávamos, executando a sequência normal construtiva, a gente não ia atingir. Nunca, nós íamos gastar uns 9 meses a mais. Esse corpo principal da torre aqui, ele tem 6 metros de diâmetro. Teve situação no passado que eu tinha aí 400 trabalhadores em 120 metros de altura. Eu vejo algumas críticas, porque tem uma goteira não sei aonde, porque tem uma rachadura ali, porque tem infiltração. Pelo amor de Deus, eu achava que o difícil era construir a torre. Aí nós sabemos que ela está interditada justamente porque não foi bem construída. Que os arquitetos, que os engenheiros que construíram, as autoridades que fizeram a interdição, vão ter que um dia explicar, né? Porque é patrimônio público isso aí. Só para se ter uma ideia, nas passarelas que a pessoa passa da torre para as pétalas, não existe a captação de águas da chuva. E a água da chuva ela começa a se infiltrar para dentro da torre, inclusive na estrutura que está rachada. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro que a parte de infiltração é um dos problemas que se atentou. O Corpo de Bombeiro também fez uma vistoria no local e observou que certos sistemas de combate a incêndio eles não estavam funcionando adequadamente. Então foi uma interdição conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Nós temos parte de aço, da sustentação de aço, com comprometimento. O corpo técnico do tribunal levanta, inclusive, já um risco para a segurança da obra, do monumento. Nós temos rachaduras nos vidros, nós temos fios expostos, o ar-condicionado não funciona. É que atrás do gênio, do arquiteto, teve muita gente ganhando dinheiro, né? Então, Niemeyer ficou sendo o gênio da fachada e atrás tem uma estrutura. A estrutura é de pessoas que ganharam muito dinheiro com o projeto dele, porque você não pode encontrar, por exemplo, uma planilha de custos do SINAP, quanto custa aquele revestimento do Museu Nacional. Sendo Niemeyer, acaba que as obras são muito caras. Por quê? Porque elas não têm que obedecer às regras da corporação, das tabelas de honorários e todas essas coisas. Nós não podemos fazer experiência com dinheiro público, né? Poderíamos ter feito isso perfeitamente com todas as funcionalidades que estão lá, muito mais barato. Nós temos diversos exemplos de coisas que só realmente vieram a se tornar realidade por serem um projeto do Oscar Niemeyer, dado a dificuldade que aquilo ali representaria e, logicamente, o custo que isso aí também iria trazer, né? Ele é o arquiteto do rei, é o arquiteto do governo e vai impor soluções sem concurso público e sem debate público. Durante 50 anos, ele vai ser responsável pelas principais obras públicas de arquitetura. Então, eu tenho um arquiteto que é dono do principal mercado arquitetônico do país. A meu ver, prejudicando o conjunto dos arquitetos brasileiros. O rei e o arquiteto eram a mesma pessoa. Eles decidiam tudo sozinhos e faziam com os recursos que tinham. Porque há muito bem condições de você estabelecer posições de forma bem objetiva de como será a obra, uma obra totalmente em harmonia com a nossa cidade e fazer uma licitação. Quer dizer, eu acho, sinceramente, eu acho até ridículo essa ação que eu respondo por ter dispensado a licitação para contratar o Oscar Niemeyer. Eu vou fazer uma licitação para o Oscar ter que participar da licitação para fazer... Imagina se essa regra valesse para o Juscelino. Até hoje ele estaria projetando Brasília. Se fosse um arquiteto qualquer que tivesse ganho um concurso,
tenho certeza absoluta que estaria um buracão lá até hoje, o dinheiro público ainda no buraco. Como era o Oscar Niemeyer, cada governador que entrava, eu ia ao Rio, pegava, ligava para o governador de plantão, que foram vários, foram 6 ou 7, e o Oscar falava com eles, eu quero que termine a obra da Torre Digital. E o Oscar pressionava para terminar essa obra. Quando era Niemeyer não tinha limite, todos os órgãos de controle se intimidavam. Com sua arte, com seu nome, com sua reputação, ele conseguiria passar as propostas que ele acabou implantando. Então, isso foi um erro grosseiro e foi um mau exemplo do grande arquiteto, porque ele sabia a importância que para as escolas de arquitetura, para uma nova geração de arquitetos, os concursos públicos. Ixi, mas que abacaxi, eu vou ter que fazer um concurso público, vou ter que chamar um instituto de arquiteto, vai gastar dinheiro, vai levar tempo, vai ser um processo confuso. Muito mais fácil, eu chamo Niemeyer. Eu acho que para quem é arquiteto, talvez doa mais. Para mim, importante para mim é o que foi feito, o monumento. Ele montou uma cidade que é única, né? Sobre, eventualmente, outros arquitetos que discutem esse monopólio do Oscar, eu diria o seguinte, eu também gostaria de ter estado no lugar do Pelé lá na Copa de 58. Eu só não tenho a genialidade dele com a bola nos pés, só isso. Eu posso ser o melhor advogado do mundo, mas o poder público não tem que contratar sempre a mim. Né? A mesma coisa em relação às obras de arquitetura. A falta de competição, em geral, eu acredito nisso, prejudica sempre o resultado final das coisas. Repare que toda a legislação de licitação e contratos, ela repousa num alicerce só, que é a isonomia, em que todos teriam a oportunidade de serem contratados pela administração pública através de uma modalidade própria, chamada concurso. A regra é licitar. Só a lei pode estabelecer exceção. A lei estabeleceu exceção, no caso de arquitetura de projetos, no artigo 25, parágrafo 1º, quando o objeto for singular e quando o arquiteto for notório especialista. A legislação que existia protegia o Oscar, que era o notório saber. E ninguém pode dizer que o Oscar não tinha um notório saber. É que não atende o requisito da singularidade do projeto. E os gestores sempre ficaram encantados com a ideia de que contratando o Niemeyer não tem problema. Mas tem inclusive um acordo do TCU já antigo, que mandou questionar qual foi a singularidade do objeto. Não há pertinência entre a singularidade de um prédio e a notória especialização. Nós temos escritórios de arquitetura renomados aqui no Distrito Federal, no Brasil como um todo, e podemos até fazer licitações internacionais. Então eu não vejo respaldo jurídico para um monopólio para o escritório do Oscar Niemeyer fazer toda e qualquer obra aqui na área tombada do Distrito Federal. Agora, se eu quero fazer uma coisa para destacar a cidade, ser um cartão postal, o concurso podia fazer. Qualquer monopólio é mais custoso que a competição, tenho certeza disso. Ou você tem concursos públicos de arquitetura, ou você tem as panelinhas, as redes sociais privilegiadas, os círculos dos privilegiados, gerando a arquitetura que vem aí. A família do Niemeyer gerando novos Niemeyers, isso é ridículo. Nós temos que ter uma escola de arquitetura laica, republicana, gerando os novos arquitetos através do mérito dos estudantes, dos melhores estudantes, selecionados por concurso público e pelo debate público. Uma cidade que precisa de tantos investimentos em infraestrutura, você gastar milhares de reais para fazer uma torre simbólica do poder, mas já temos, essa cidade já é um monumento ao poder. Entendo que não é uma questão essencial onde o Estado deve colocar os seus recursos que são minguados, que são escassos na construção de uma torre de TV digital. A torre de TV digital, eu acredito que fosse uma tarefa da iniciativa privada regulada pelo poder público. Deixar por conta da iniciativa privada desenvolver e fazer e custear toda essa torre de TV digital, já que vai ser utilizada pelas concessionárias aí que trabalham na área de televisão. O que não se concebe é que, além de ter construído, a manutenção tenha ficado com o poder público.
Muito bem, a iniciativa privada poderia dar conta dessa situação, já que eles são concessionários, eles têm que desenvolver as suas atividades. Com o que vem sendo feito, o que foi feito, é mais ou menos a gente comparar a realidade de um país pobre, que tem poucos recursos e muitas prioridades, com o sonho, a ousadia, que não podia ser feita com dinheiro público. A torre é como essas coisas brasileiras, né? Brasileiras. Que eles fizeram a torre porque tinham aquele dinheiro para gastar, tinha a forma de fazer, as licitações, que a gente não sabe como é que elas foram feitas, que ela foi feita, a licitação. Elas surgem do nada, você não sabe exatamente a quem atendem, e a gente sabe que atende à vocação do arquiteto, à estética do arquiteto, à sua carreira. E foi pensada a torre, Niemeyer foi convocado, sua equipe, e deu no que deu. Agora, quanto ao geral, uma coisa é certa, essa é a história brasileira, né? Bom, daí tudo fica meio nebuloso.